Não há uma sem duas, nem duas sem três. Pronto. António, é verdade. As definições estavam só para amigos. Aliás, costuma estar, não sei. Mas agora já ficou público. Eu pus público. Portanto, nem pus amigos de amigos, nem coisa nenhuma. Pus público. Olá, António. Pronto. Adicionar. Acho que agora conseguimos. Esta malta já está habituada a estas aventuras, não é? Eu estou-te a adicionar. Vou adicionar outras. Ligar. Yes. Eu Yes. E está público. assim, Agora mas está vi-me um público. bocadinho ali aflita para conseguir mudar as definições. Porque eu não sabia que não me apercebi que podia mudar diretamente lá já no direto. E então andei nas definições da página para pôr tudo público. Até que depois me lembrei, para lá, que isto o direto deve ter se calhar alguma coisa lá em cima para poder adicionar, para pôr as definições. E pronto, e agora está público, portanto. Pois está, agora vi A gente com pode atenção e ver. está público. E já tivemos 7 pessoas no primeiro, mais não sei o que no segundo. Eu espero que eles se apercebam. Eu tentei apagar a primeira tentativa. Agora temos que esperar um bocadinho a ver se a malta chega, porque já andámos a enganá-los. Já deviam estar para aí umas 7 ou 8 pessoas no primeiro. E depois houve alguém que me pediu aqui um pedido de amizade. E eu fui fazer assim e de repente perdi o direto. E depois abri outro direto. Tu dizes-me, está giro. Sei lá, estás assim diferente. Estou com o cabelo Estás enorme. diferente, estás de lado. Vamos lá ver se a malta percebe que nós são capazes de estar a ver os outros. Estás a ver? Já estou a ver aqui gente a chegar. A ver se a malta chega. Olha, pronto, já começam a mexer, porque vocês desculpem, vocês já sabem que isto é sempre uma aventura. Portanto, não vai à primeira, não vai à segunda, não vai à terceira, à primeira. Foi-se. A segunda, o António percebeu que isto só estava para amigos, só estava para os meus amigos, e então foi abaixo outra vez, e agora a terceira. E olha, António, eu estou cheia de medo do meu router, digo-te já. Ontem liguei para a Mel, depois mandaram fazer não sei o quê, tirar o cartão, pôr não sei o quê, não sei o quê. Eu, por segurança, pus aqui os dados móveis também a acompanhar, portanto é assim, se isto de repente, For? se for, olha, enquanto houver café, a gente vai bebendo. É o Urano em Touro. Então, boa noite. É o Urano em Touro. É o Urano em Touro. É. E é o teu Marte. Como é que é? E é o teu Marte em. Como é que é? Por causa da memória? O meu Mercúrio em Peixe. O teu Mercúrio em Peixe. E agora é o Urano em Touro. Está bem, está certo. Tá. Olha, e o que é que me dizes aquela lua de ontem? Tu fala-me daquela lua de ontem. Aquela lua de ontem era assim uma coisa. Era uma cor de rosa. Olá, José Claudino. Boa noite, amigo. Mas estás a ver gente a entrar? Eu não vejo nada. Eu acho isto Ah, indecente. não vês? Põe os óculos, que eu já pus os meus. Não, não, é que eu não vejo ninguém entrar, nunca vejo ninguém entrar, só tenho aqui uma pessoa ainda, não consigo perceber. Não sei, O pronto. Então Facebook cada não um tem gosta de aquilo que mim. merece. É isso, Eu viste? tenho aqui Viste? 5. Eu tenho aqui 5. Já tens 5 pessoas, que fixe. Temos 5 pessoas aqui a ver. O que é que és que eu diga da Lua? Diz lá outra vez. Não, estou perguntando. O tema não é a lua de ontem. Então qual é o Isso ainda tema? vou ver o que é. Não, mas é assim, eu queria saber o que é que tu tens a dizer sobre aquela lua de ontem. Aquilo estava assim uma coisa maravilhosa. Achaste? Maravilhosa. Olha, pronto, eu Era estas uma lua coisas... cor-de-rosa, não era, António? Ai, não vi que eu ontem tive... Tu não viste a lua ontem? Sabes, Não prestas para nada. Não prestas mesmo para nada, caraças. Uma lua daqueles e um homem, um ser como tu, não vê aquela lua. sabes que eu não é tanto ver as luas, eu sinto-as, que é uma coisa diferente. Que é uma canseira. Mas é Pois, eu giro, a gente está também. cá, É é assim, giro. É giro. normalmente é noite de insónia. Eu ontem foi complicado. Andei lá embaixo a regar até tarde. Tentei-me também, estou assim, sou um bocado muito sensível às luas. Mas somos todos, não é? As marés, é as colheitas, é Sim, mas há pessoas mais as sensíveis que estações. São. outras. Há pessoas mais sensíveis do que Pois, outras. eu sou bastante E, sensível à e lua. quem começa a fazer um pouco de trabalho mais energético começa a perceber isso. Pronto, pois, de facto, é uma lua bonita. É isso que tu tens para dizer para essas redações Não, daquelas criancinhas.
Não, Vê não que sei. a lua é bonita, a lua é bonita, é uma lua bonita. É, quer dizer, o que é que és que eu diga sobre a Não, lua? não, o que é que tu dizes destas luas? A lua vermelha são, sei lá, são Eu luas não em ligo nada a escorpião. isso. Não Não, ligas nada a isso? não ligo nada às cores. A mim interessa-me onde é que está a lua, se é uma lua cheia ou uma lua nova. Pronto, sim, mas não tem significado nenhum, porque eles fazem tanta coisa, com a lua não sei quê, porque a lua Sim, quer dizer, cor-de-rosa e a lua vermelha. não, isso ainda luas cor-de-rosas, vermelhas, cor de laranja, eu não ligo nada disso. A lua do. Já ouvi as luas com nomes de animais, as luas com nomes disto e daquilo É, a lua e. de não sei o quê. É. Não, isso para mim não é uma questão. Para mim interessa-me onde é Ciência que está a será essa lua. que Hã? estuda? Que ciência será essa que estuda a lua, os animais? É assim, Não sei, que há é quem assim, veja São Jorge nesta, que tivesse visto a imagem de São Jorge nesta lua, É, mais é, que uma pessoa disso. é que a questão quando eu digo isso, não ligo nada, não é no sentido de não achar que é válido ou que deixa de ser válido. Eu não conheço, é uma informação que eu não tenho e eu não uso. A mim preocupa-me saber se a lua está em escorpião, se a lua está em touro, se é uma lua nova, se é uma lua cheia. Luas novas são boas para começar coisas, como todas as pessoas sabem. Luas cheias são ótimas para começar a fazer recolhas dos frutos plantados nas luas novas, ou ajustes, ou compreensão o que é que Olá, está a correr prima. mal. Também tenho primas. Olá, prima Boa! Cláudia. E portanto, para mim, as luas são muito importantes nessa perspectiva, porque no fundo, a lua, o que é uma relação entre o Sol e a lua. E portanto, o que as luas demonstram é os dois luminares, os dois planetas com luz mais forte, não é? Que é o Sol que tem luz própria e a Lua que tem luz refletida. Um representa o masculino, ou a função masculina, o outro representa a função feminina no mapa. E, portanto, nessa Olha, ainda perspectiva... bem que falas nisso. Ainda Porquê? bem que falas nisso. Né? O Sol é o masculino e a Lua representa a versão feminina no mapa. Porque, Exatamente. Representam porque, mais coisas. porque eu hoje queria falar um bocadinho do Yin e do Yang. Do yin e do yang, do feminino e do masculino. Das Exatamente, energias. Está bem. exatamente. E o que é que queres falar Porque sobre assim, há isso? uma live ou duas atrás, houve qualquer coisa assim, e depois ficou assim no ar. E eu pensei, pronto, é desta. Acho que o teu primo também já chegou. Estou ali a ver, parece-me que é o teu primo, parece-me que é o Bernardo, aquele que dá para gastar os jokers, para Exatamente, fazer sim. perguntas. Já tens a pergunta, já tens os jokers. Nem mais. Pronto, Que eu tenha a noção, é o nosso espectador mais assíduo. dos, vamos ser justos, Não, dos. que eu tenha a noção, porque eu também não tenho que fixar os outros, Ah, mas o meu pronto. querido primo, Duas. Olha, olha, é o alô, meu querido Bernardo primo. Olha, já Coelho. vi, já Alô, vi. Bernardo Gomes Coelho. É assim, duas, porque eu também tenho uma Doce. prima assíduas, tenho aqui umas amigas assíduas, tenho Boa, aqui boa, pessoas boa, boa, assíduas boa. e resistentes e que É, estão ali, lá saem um bocadinho, voltam, pá, de vez em quando devem ter que ir lá à é, casa de banho, porque depois dizer que não se sim. cala. Esse sair e entrar é uma coisa masculina. A resistência é uma coisa mais feminina. Está feito? Podemos ir embora? Então diz-me lá, o que é que gostavas de explorar Não, o é yin e o assim, a yang, o definição, masculino e o as pessoas feminino? ouvem falar, não tens vida social, Bernardo. Ah pá, pouca gente tem tido, sinceramente, há um ano para cá. Acho que quase ninguém tem tido vida social de há um ano para cá. Mas pronto, não te sintas sozinho na situação. Não, é esta definição do yin e do yang, do feminino e do masculino. Ouve-se falar muito nisso, o equilíbrio que está em termos de chakras ou energéticos, está localizado aqui no chakra umbilical, os rins. É uma zona que também é responsável, portanto, esta zona toda, apanhando os rins, por equilíbrio entre o yin e o yang, da parte feminina e masculina, que todos nós temos, não é? Todos nós Sim, temos feminino e masculino. sim, Pronto. Isso é uma noção, mais ou menos, sim. geral. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte, que é Então começa. homem e mulher, ou melhor, vou começar ao contrário, vou começar macho e fêmea é corpo, Ok. ok? Ou sexo. Homem e mulher é alma e
masculino e feminino é energia, é potencial, é espírito. Muito bem definido. E nesta Portanto, perspectiva... homem e mulher é sexo, macho e fêmea é sexo, Sim, sim. Corpo feminino e masculino é é energia, alma, é é alma. alma. Não, desculpa, masculino e feminino é energia, é espírito, é potencial. Portanto, energia significa possibilidade. Uhum. E homem e mulher é alma. Temos outra perspectiva de consciência e do eu. De vontade de viver. É outra coisa. E porque é Eu, que eu por estou a acaso, fazer... tinha a definição de alma seria o feminino e masculino por causa de termos um pouco de cada um de nós. Porque eu posiciono assim, porque é como faz sentido nesta perspectiva de que nós nascemos com o corpo de homem e com o corpo de mulher. Vamos restringir aquilo que é, digamos, o core da humanidade. Depois podemos ir para outras coisas e falar sobre outras possibilidades de... Pronto, já sei o que eu estou a dizer. E nessa perspectiva, por exemplo, um homem nasce, obviamente, que dentro de si tem... não deixa de ser um homem, mas nasce dentro de si com um lado masculino e um lado feminino. Por exemplo, na psicologia de Jung, o que Jung diz é que o ego do homem, ele tem a sua contraparte numa ânima. Boa. Numa ânima. Ou seja, o homem e a sua contraparte é um lado feminino que ele tem que desenvolver e que tem que integrar. Porque ele está lá e tem que lhe dar, digamos, vida e tomar consciência e fazer com que aquilo seja integrado no seu lado de homem. Portanto, eu não falo em masculino neste caso. E no caso da mulher, a mulher tem que integrar o seu lado masculino. Portanto, para Carl Jung, homem é homem e depois integra o seu feminino. Mulher é mulher e depois integra o seu masculino. Na forma como eu vejo, eu compreendo a ideia de Jung, isto no fundo são modelos. Eu gosto mais da perspectiva mais helenaica, ou se nós formos ver aquilo que os gregos contam no mito de Leda, que Leda, no fundo, é casada com Tíndaro, que é o rei de Esparta, e um dia tem um encontro amoroso com Júpiter, que a vê tão linda e maravilhosa na beira do lago, que se transforma em cisne e que tem um arrebatamento com ela. Desta relação são postos 2 ovos, e de cada ovo nascem, de um ovo nasce Castor e Pollux, e do outro ovo de um ovo nasce Castor e Clitemnestra, e do outro ovo nasce Pollux e Helena. Bem, eu não sabia que tu sabias tanto de mitologia grega, quer dizer, eu sei que sabes muita coisa, mas... Ó Bernardo, um hoje bocadinho acho da que não biologia. vai... Bernardo, hoje acho que ninguém te vai incomodar com os jokers. Porque o António está cheio de power. O que acontece aqui é que a ideia é... O Tíndaro é um rei terreno e o Júpiter é um deus celeste. E, no fundo, quando fazem a fecundação da mulher, de Leda, criam estas 4 possibilidades, que é um masculino terreno, um masculino celeste, um feminino terreno e um feminino celeste. E, portanto, depois dentro do masculino há estas 2 dimensões, do celeste e do terrestre. O que é importante compreender é que cada um de nós, aquilo que o masculino dele, ou do ego da mulher, que é o feminino dela, para os gregos nós somos um e dentro de nós temos essas 2 energias, essas 2 potencialidades. Uma que é inerente ao facto de nós sermos masculinos, do masculino ser do homem, e a outra que é inerente à mulher, que é o facto de ser o feminino, a sua parte inerente. Portanto, o modelo é muito idêntico e é muito semelhante, e é o modelo que eu prefiro usar, porque é mais fácil de compreender para a Mais do que o generalidade das Yin e o pessoas. Yang, não é? Mas é É o porque que se assim, usa mais. mas é assim, o Yin e o Yang é da mesma forma, é a mesma ideia, é o mesmo conceito. E o Yin e o Yang, ai que gira, ai tão lindas, ai gatas. O Yin e o Yang trazem sobretudo aquele símbolo do Yin e Yang, trazem outra coisa que é sempre a transmutação entre um e o outro.
Alguém E, estava a dizer portanto, que estava a ver o António aos quadradinhos, mas que já passou. ok. Estavas a E receber então, a genética. há um movimento no Yin e no Yang de transformação de uma energia na outra. Porque aquele símbolo não é estático. Nós vemos estático, mas ele não é estático. Nada é estático. O ponto preto no parto branco vai tomando tamanho, o ponto branco no parto preto vai tomando tamanho, as outras áreas vão diminuindo e o símbolo está sempre em modificação. Sempre em O masculino movimento. transforma-se no Com feminino. tudo, não é? Exatamente. Tudo está em movimento Um está sempre a constante. surgir do outro. A razão porque eu não costumo usar o Yin e o Yang é porque isso é uma noção que não esteja incorreta, mas são nomes e é uma noção que é oriental. Eu nasci aqui, eu sou daqui, não sou a Gabriela, não, mas E pronto. muito tradicionalista, eu sei. Eu sei, e eu gosto porque eu acho que eu não é um acho, como costumo dizer, eu acho é quando perdi a carteira. Eu penso, ou tenho esta grande convicção de que nós na Europa destruímos muito o nosso conhecimento ocidental que estava cá presente. E fomos recuperar depois muita coisa ao Oriente. No Oriente e aos Estados Unidos. Sim, e depois fomos pensando que estas coisas eram lá muito trabalhadas e muito difundidas e importantes e que cá não existia nada disso. E não é verdade, cá nós tínhamos essa informação e sabíamos estas coisas todas. Está inerente nos mitos, está inerente nas histórias de fadas, de contos, no fundo fazia parte. Nós é que deixámos de prestar atenção a esta dimensão. Agora, quando nós estamos a falar de corpo, há aqui uma dimensão que é importante, que é a dimensão mais carnal, mais básica, não é? Quando estamos a falar de homem e mulher, já estamos aqui a falar numa perspectiva diferente, que é de projeto de vida, de desenvolvimento de um lado mais humano e de ter um impacto no mundo. Quando estamos a falar sobre masculino e feminino, estamos a falar sobretudo quando estamos a falar de feminino, estava a ler como o meu primo escreveu, já respondo. Quando estamos a falar de feminino e masculino, estamos a falar sobretudo de energias que são potenciadoras de uma criação de qualquer coisa. O meu primo estava a perguntar se esta questão do que se perdeu na Europa se era da Inquisição. Sim, da Inquisição em parte. Sim, de um desenvolvimento de uma sociedade dominada em grande medida por um desequilíbrio nas relações de poder, mas para mim, sobretudo, a partir do iluminismo e com o advento da ciência, com o método científico que aparece e, portanto, tudo o que estava para trás, que de certa forma já estava um pouco fragilizado na sua dimensão e não muito presente, um pouco escondido em alguns meios, foi-se ainda escondendo mais e foi desaparecendo e foi desconsiderado. E depois volta a aparecer outra vez, por exemplo, com o aparecimento das correntes dedicadas à psicologia, em que aparece já com Freud e Carl Jung a tratar estas coisas, aí buscando os mitos, não é? Do mito de Eletra, os complexos de Édipo e essas coisas todas que aparecem, com Carl Jung falando em ânima e ânimos. Volta a surgir esta ideia, que foi recuperada, sobretudo também de muita leitura de muitos livros antigos. Mas voltando à questão que para mim que é importante, do masculino e do feminino, é que basicamente todos nós temos um projeto de vida, ou devíamos ter um projeto de vida, devíamos ter um projeto de vida, uma ambição na vida, fazer qualquer coisa. E há um desequilíbrio natural em todos nós naquilo que é o masculino e do feminino relativamente ao equilíbrio dentro do nosso corpo. E que é importante nós tomarmos consciência disso e equilibrarmos. Isso é um desafio da nossa vida, é um desafio que está sempre presente e que basicamente, por vezes, podemos ilustrar assim, certos homens que são muito agressivos têm que tornar o seu masculino mais controlado e desenvolver o seu feminino numa perspectiva de maior acolhimento do outro. Isso na alguma visão, e tu sabes também a relação que eu tenho com isso, também se considera a energia que rege, se é uma energia mais feminina ou se é uma energia mais masculina, em termos de troa, em termos de... Exato. Pronto. Porque
se nós pensarmos então assim, que a função do macho e da fêmea, basicamente como corpo, é a sobrevivência. Numa E a perspectiva... procriação e a reprodução. A sobrevivência inclui isso. Sim, A inclui isso, sobrevivência, claro. exatamente. Pois. Aliás, eu costumo dizer sempre que os animais, as plantas, as bactérias que não se reproduzem, não é? E assexuadamente ou sexuadamente não sobrevivem. Portanto, desaparecem logo. Não têm continuidade. E podemos dizer, ok, ela sobreviveu até à sua morte, mas não sobreviveu ao tempo, não teve continuidade. Não deixou descendência. E por isso é que os animais têm grande parte da sua orientação na sua vida para fazer reprodução, porque o objetivo é ter descendência e manterem-se vivos. E tens os tais cordyceps e os fungos do trigo e etc. que clonam, tomam conta do útero da planta e clonam a planta e, portanto, arranjam Sim, qualquer maneira de sim, reprodução. e o touro do vizinho que salta a cerca e que procria com as vacas todas da vizinha. Pronto, também acontece. Pronto, exatamente, também acontece. E quando tu dizes, e quando tu estás em casa da vizinha e tu dizes, então, mas o touro anda para aí a procriar com as vacas todas, e ela te responde assim, deixa estar que é premiado e assim eu vou ter muitos bezerros bons. E eu fiquei assim a pensar, realmente, isto é o agora hoje olho para trás, isto é o arquétipo de touro. O arquétipo de touro. Sim, quantas vacas é que há? Pronto. É, E se calhar depois da última volta à primeira. Pronto. exatamente. É a procriação. É a fertilidade. Numa perspectiva o que é que eu estava a dizer? Agora perdi-me com esta imagem maravilhosa do touro. Do touro a saltar a cerca para ir às vacas todas. Eu estava a falar na questão da reprodução. Portanto, macho e fêmea, o grande objetivo é essa parte da capacidade de dar descendência. Nessa perspectiva, obviamente que ao homem compete-lhe muito mais tudo o que sejam trabalhos de força e à mulher não tanto. Isto em termos genéricos, o que não quer dizer que depois a coisa não possa funcionar de outra forma. E essa outra forma funciona, depois já tem a ver, peço desculpa, ao macho corresponde os atos de força, à fêmea os atos que não tenham tanta relação com isso. Portanto, a fêmea, que era uma coisa que acontecia sempre, uma das razões porque as mulheres eram altamente protegidas é porque eram o garante da continuidade da tribo. Não é? Enquanto estamos a falar em comunidades pequenas, a fêmea é fundamental como na fêmea que é o Uma vaso, continuidade, exatamente. é na fêmea que é o vaso onde é colocada a descendência da tribo. Basta haver um homem para as mulheres todas. Não, uma mulher e muitos homens não dá continuidade à tribo. A tribo está em perigo. Isto numa perspectiva, digamos, como eu estava a dizer, de corpo, de animal, não é? Desta percepção. Se nós formos ver numa perspectiva de animal, na natureza, por exemplo, são os homens que lutam pelas fêmeas com outros homens, mas eles não tomam posse delas, é sempre a fêmea que escolhe. Exatamente. Eu não conheço, não tenho memória se me lembrar um ou outro caso, se calhar o meu primo tem algum conhecimento mais sobre, mas tudo o que eu estudei é sempre a fêmea que olha, que está lá a olhar. Tirando a altura do sultão e dos haréns, mas aí já estás a falar de outro nível. Não são situações normais. Sim, mas aí já não estás a falar de mais fêmea no sentido animal, Exato. Já estás a falar de homem e mulher num sentido mais de projeto de vida, porque aí já entram outras coisas a seguir. Mas é sempre a fêmea que escolhe. É a fêmea que escolhe. Por exemplo, nos pássaros, eles gastam grande parte da sua energia a decorarem-se eles próprios. São eles plumas, os pássaros bonitos, com muitas plumagens bonitas. Fazem, sim, é o caso as fêmeas não são tão bonitas como eles, ou não têm tanto esplendor, digamos assim. Não têm tanta exuberância, não é? Porque é uma demonstração de eu tenho capacidade de ter descendência e de deixar filhos e de fazer filhos contigo que vão também ter descendência e vão sobreviver. Numa perspectiva de homem e mulher, portanto, numa perspectiva de alma, numa perspectiva de projeto de vida, aqui as coisas já são um bocadinho diferentes. Basicamente, eu considero que há dois desafios. Acho que foi o último live que nós fizemos em que falámos na jornada do herói, e eu disse a certa altura que a jornada da heroína é um bocadinho diferente
não é propriamente igual, tem algumas semelhanças, mas é diferente. Para mim, a grande diferença é que a jornada do herói é ir e voltar. A jornada da heroína, para mim, tem muito a ver com a capacidade de permanência. De permanecer, de estar. Em que sentido? Em que sentido? No sentido de que o homem vai à conquista, vai à caça, o homem vai até Finisterre e volta. Ok. O desafio, A este é o mulher desafio do fica, homem, permanece, tem a gestação, tem o cuidar dos filhos. é o ir ver o mundo, e o voltar. Para a mulher, para mim, tem muito mais a ver com a questão da permanência, do cuidar da família, do permanecer na família e de, no fundo, conseguir criar um campo, um espaço de lar seguro, né? de gestão do lar. Compete à mulher essa Malta do parte da povo gestão do lar. diz, um homem faz um bar e uma mulher faz um lar. Exato. Obviamente que o grande desafio aqui, e depois há desafios maiores e há desafios menores. Já estou a ouvir ecos de conversas que eu tive no passado, que é, mas estás a dizer que a mulher tem que ficar em casa. Não estou a dizer que a mulher tem que ficar em casa. Não é isso, é questão natural. Mas da minha experiência de falar com muitas mulheres, essa questão é sempre uma questão fundamental, mesmo que ela já seja CEO, já seja super importante, tenha os empregos todos que querem mais alguns, já seja autónoma e independente, essa questão é uma questão fundamental. A questão de conseguir a permanência, de criar uma permanência num lar, numa casa. E essa permanência tem tudo a ver com família, não é? Exatamente. Pronto. Enquanto que na parte do homem, que há homens que adoram estar em casa e cuidar da casa e ficar em casa e permanecer em casa, não é? Sim, tu na Noruega tens Usar. um conceito um bocado diferente da maioria da Europa. Sim. A questão é que o exemplo. grande desafio dele é efetivamente ir à vida e voltar e vencer, demonstrar que venceu. E se calhar o vencer é só chegar, não tem que entrar em conflito e batalhas e sangue. Exatamente. Não. Mas é a perspectiva da aventura de se conseguir ultrapassar os seus medos e receios de estar lá fora. A mulher é ultrapassar os seus medos e receios de estar cá dentro. E, portanto, são duas dinâmicas muito diferentes. A questão das mulheres a cuidar da aldeia ou dos filhos das outras ou a prover o alimento em termos de confeccionar as refeições, o homem ir à caça, sair Sim, para ir buscar, sim. para ir Por caçar. exemplo, no arquétipo do leão, que é um arquétipo muito interessante, no fundo é um arquétipo do rei, da autenticidade e do brilho de uma pessoa. E, portanto, o leão é aquele indivíduo que está com as suas leoas todas à sua volta. As leoas de um bando de leões são todas irmãs, prias, tias, filhas, portanto, têm todas relações de parentesco entre elas. Nunca recebem, só se houver mesmo uma tragédia, imagino eu, porque não conheço nenhum caso desse também reportado, mas imagino, porventura, se houver uma grande desagregação do grupo, uma perda de grandes efetivos, elas poderão, se calhar, juntar-se com outras leoas de outro grupo, porque elas funcionam como Estás-me a ouvir? Fomos e viemos, foi a internet, de vez em quando. Portanto, no fundo, elas funcionam numa perspectiva totalmente matriarcal, em que os laços estabelecidos entre elas são tudo laços de sangue, portanto, de descendência, são todas primas, tias, filhas, todas elas têm um estatuto desses. E a ideia base deste grupo é aquele macho que está ali, que até pode ser o que acabou de chegar, que pôs de fora o macho anterior, que é o pai das últimas crias. Elas acolhem o novo macho, não é? Porque a ideia delas é estabelecer esta relação de grupo em que nós cuidamos umas das outras. E isso é uma questão que Uma tribo em África que fez isso, uma tribo muito interessante, num grupo de mulheres. Sim. Que criou um espaço mas há muitas tribos só delas, por serem maltratadas e pela forma delas não concordarem com a forma como era estruturada a aldeia e a tribo.
E elas Sim, criaram o seu sim, própria aldeia em que fazem tudo, elas é que sim, fazem, elas é que caçam, elas é que cozinham, elas é que constroem as casas. pronto. Fizeram um bocado isso Mas, à mas, semelhança mas, do é- que havia. mas aí há uma questão que é, onde é que está o homem? Está fora, certo? Não, Estas aqui têm um homem dentro. alguns podem entrar, alguns, mas só alguns. Pronto. Estas aqui têm um homem dentro, que é o rei de todas elas. E que, É e o que, e leão, que procria exato. com todas elas. Pronto. E portanto eu acho sempre muito divertido, às vezes, quando ouço certas pessoas a usarem o arquétipo ou a sociedade das leoas como uma demonstração de que o feminino é superior e tudo mais. Eu, em um ar de gozo e provocação, obviamente, pergunto logo. Então, mas gostavas de viver assim com as tuas irmãs, primas e tias e filhas e todas partilhar o mesmo homem? Deve ser uma coisa interessante. É porque isso é para leoas, não é para mulheres. O que não quer dizer que, por exemplo, aquilo que nós tínhamos antigamente nas comunidades, que eram os núcleos familiares, onde se estabeleciam à mesma relações de parentesco entre digamos, células familiares, entre casais, não houvesse à mesma, em grande parte das aldeias, as estruturas das mulheres que ficam a cuidar dos filhos das outras que vão trabalhar para o campo ou que vão fazer trabalhos fundamentais. E havia uma estruturação social que permitia, digamos, um conjunto de creches, que no fundo não eram creches naquilo que é o nosso conceito hoje, mas que eram sítios onde as crianças eram educadas, cuidadas e criadas em conjunto, umas com as outras. O que era fenomenal porque elas acabavam por estar a estabelecer laços de amizade umas com as outras, e de relação e de conhecimento. A função do homem, nesta perspectiva, é retirar as crianças dali. Fazê-las, exato, sair para o mundo, Fazê-las tirar ver o mundo. Sim, cortar o cordão todos, umbilical e fazê-las. sim. Exatamente. Quando o excesso de Essa proteção e perspectiva. nutrição da função da mulher, vamos pôr assim agora numa perspectiva mais neutra, não particularizando numa mulher, da função da mulher, ou da função nesta perspectiva daquilo que eu vou passar a explicar já a seguir, que é o feminino, que é o cuidar, que é o nutrir, que é o proteger, esta função, quando é exagerada, cria crianças desequilibradas. E, Exatamente. portanto, após a primeira parte de crescimento da criança, em que a criança é muito frágil, após essa parte desse crescimento, basicamente o que nós temos que ter é uma função, daí então se calhar do homem ou do masculino, que é retirar a criança daquele sítio e mostrar-lhe que há mais mundo do que aquilo. Senão a criança fica reduzida àquele espaço da casa e não conhece mais nada. E depois, quando chega cá fora e de repente percebe que há outras pessoas com outras características, nem sequer Pois, sabe como é que se há não, de a relacionar voar. com elas, não é? E portanto, há É quem aqui ensina a voar. exatamente sim, quem ensina, quem dá largura ao mundo é a função do Exato. masculino. E que basicamente deve ser feita pelo homem. Um, um, ou seja, havia como é que eu ia dizer isto? Aliás, eu no outro dia estive a ouvir um podcast sobre história, que eu gosto imenso, imensos, já não me lembro quem é que é a senhora, que ela dizia que uma coisa, por exemplo, que acontecia entre as famílias nobres era os filhos nunca eram criados em casa dos pais, eram sempre entregues a um amigo, a um primo, a um tio, também nobre, com relações de laços familiares ou relações muito, muito próximas, e eram sempre criados em casa de outrem. Porque era a forma que eles tinham a partir de uma certa idade, obviamente, não era desde pequeninos, que era a forma que eles tinham de gerir, porque como havia uma importância destas pessoas depois na gestão do território e na relação com outras pessoas, era a forma que eles tinham de gerir da melhor maneira o ensino destas pessoas, portanto, das crianças mais novas, e retirar-lhes também um certo orgulho de que eu sou filho deste, porque tu agora estás à mercê de outro, basicamente. E, portanto, retiras também um pouco essa ligação, esse laço, essa relação tão forte de sangue entre os pais e os filhos, ou entre as mães e as filhas. Mas havia de facto essas características. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que é muito interessante é que, já passando para o feminino e para o masculino, para aquilo que são essas energias criadoras, é
A energia feminina é muito mais uma energia de transformação, é muito mais uma energia de criação. A energia do Sagrado masculino, feminino. sim, a energia do masculino é uma energia de ação, muito mais do que de criação. Ou seja, um homem para criar tem que ir ao feminino. Mas uma mulher, quando está a criar, para que aquilo se concretize e materialize, tem que ir ao masculino. Para pôr em Sim, ação. Não é? claro, E portanto é claro. sempre este equilíbrio que é importante e que é fundamental. Tu agora falaste em sagrado. Ai, ai. Sim, Para eu mim, tenho estado, eu ouvi uns podcasts também sobre pronto, a parte matriarcal e o entendimento que haveria no início do mundo e como é que era feita esta relação homem-mulher. Ah, e a mulher acabou, quer a gente queira, quer não, por ser endeusada. A mulher foi endeusada porque independentemente de tudo, independentemente de se concordar ou não se concordar, se a mulher sabia se tinha ciclos, se não tinha ciclos, que só de 9 em 9 meses é que ia lá, é que procurava um ritual em que sabia que era fecundada, as que depois percebiam que não tinham ou que não iam a esse ritual ou que não eram fecundadas, então que se invadiam, ou que iam para fora sozinhas, para fora da tribo, e aí surgiam outro tipo de situações, do conhecimento das ervas, o isto, aquilo, aquilo outro. A verdade é que o poder da fertilidade e a associação ao sagrado feminino, à fertilidade, à mãe, a tudo isso, deu eu estou a falar na altura do Paleolítico pronto, estou a falar do início dos tempos, em que a mulher acabou por ser endeusada. sim. Depois Então, acabou por haver, em termos sociais, isso começou a tomar outras proporções, que acabou por dar naquilo que a gente sabe também de errado, não é? sim. Havia o poder matriarcal nitidamente nessa altura, porque para ela, eram endeusadas, por aquilo que eu entendo, pelo que li e pelo que ouvi. Agora, podes discordar, ainda no outro dia falámos um pouco sobre isso, fora do café místico, e tu Noutro disseste-me que café. não. Noutro café. Noutro café. E tu disseste-me que não Mecando, concordavas muito mecando. com essa visão. Eu não Ah, concordo nada. Não concordo. mas efetivamente, Não. até as ofrendas que se fazem, por exemplo, já se faziam na altura, as ofrendas às deusas eram feitas na terra, porque era associada à fertilidade, ou a perceber as culturas, a perceber a capacidade da terra de gerar sementes, de gerar frutos, de gerar legumes, de gerar vida. E havia essa associação e fazia-se já, e de certa forma, ainda em certos rituais, continua-se a fazer as ofrendas à às energias femininas, às deusas na Terra, porque há essa associação. E para mim, isso foi uma forma sempre de endeusar a mulher. A Então capacidade espera. de ela poder reproduzir, ela poder gerar, de ela poder gerar no corpo, dar Eh, vida e etc. Isso na altura, para os homens, na ok. visão dos Então. homens, acabavam por ser umas deusas. E houve uma de- altura em que de- isso era sim, sim. completamente Ok. matriarcal. A sociedade era matriarcal na altura. Deixa-me só tentar apanhar, senão depois eu perco no que tenho para Ok, dizer. ok. Voltando a Castor Pollux, Tinder, Helena de Troia e Clitemnestra, o homem era Tinder, o homem terreno. O homem celeste era Zeus, era divino, Zeus. não é? E, portanto, quando Castor e Pollux nascem, ou Helena de Troia e Clitemnestra nascem, os que são divinos são filhos de Zeus, os que são terrenos são filhos de Tinder, que é o homem terreno. Sim. Mas a mãe é terrena. A mãe não precisa de ser divina. Ok, tu estás a Certo? falar na mitologia grega. Eu estou a falar Sim, na não, não, mas altura do homem, o eu sei, Homo erectus, não, o Homo espera, sapiens, o Homo erectus e não sei o quê. Eu exato, estou... mas, Paulo, o que eu quero dizer é, portanto, os gregos, portanto, há relativamente pouco tempo comparado com o tempo que estás a falar, quando fazem este mito, estão a dizer que a mulher terrena não tem que ser divina para gerar o divino. Quando na religião Ok, cristã, sim, quando estou na a perceber. religião cristã, quando na religião cristã Maria é terrena,
não é? E ela é fecundada de uma forma Mas divina. isso já são os milhares de anos valentes para a frente. Eu sei. Portanto, E aí já havia uma alteração da sociedade e da estrutura social, já não era sim, matriarcal. mas assim, eu não gosto nada desse termo matriarcal e patriarcal. Começando por aí. Ah, pois está bem, Pronto. mas Sim. Não, mas é o que eu como estou a diz como dizer... definição. Sim, mas espera, Paulo, o que eu quero dizer é com estes dois exemplos gregos, portanto, um exemplo que não é cristão e um exemplo que é cristão, o que tu vais verificar é que essa noção que tu tens, essa ideia que tu tens, que tu estás a transmitir, de que havia um endeusamento da mulher, não é? Que as mulheres eram umas deusas porque procriavam, porque tinham filhos, porque eram geradoras de vida, os gregos e os cristãos mantêm. A mulher não tem que ser divina, a mulher Na gera Grécia sempre. era completamente. Na Sim, Grécia, sim, mas a mulher não tem que ser divina, basta ser mulher para gerar vida, divina ou não divina. sim, É tão não. simples Quando quanto eu isto. falo em endeusamento é repara, Agora não é voltando. torná-las seres, de repente deixam de ser terrenos, não é isso. Mas havia a associação a das mulheres serem deusas no sentido de poderem fazer isto, de Sim, sim, sim. gerar vida nelas. Mas é isso que eu Não estou é? a dizer. Mas ó Paulo, é isso que eu estou a dizer. Os gregos e os cristãos dizem a mesma coisa. A mulher é divina porque cria vida. Então estamos a dizer a mesma coisa. É divina, não no sentido de ser divina, como Zeus é divina, como Helena de Troia é divina, como Hera é divina, como Hecate é divina, porque são deuses que estamos a falar, não é? São luzes, são ídolos, são imagens, são conceitos de celestes. À mulher basta-lhe ser mulher para, não interessa o resto, basta-lhe ser mulher para gerar vida, terrena ou divina. Outra coisa que estavas a falar, que para mim que é muito importante, que é, faz-me logo lembrar uma coisa que é, para todas as religiões que eu conheço, a terra é sempre feminina e o pai masculino. E o céu masculino. Isso é o masculino. Ou a terra é a mãe Ou o sol e o céu masculino, é ou o o pai. feminino. Ou o céu é o pai. Mas a terra é sempre geradora de vida É, e exatamente. o pai é fecundador. E O era pai é nisso que eu sempre estava a fecundador. falar, da associação primitiva Sim, da mulher à mãe. E em termos ritualísticos, ainda hoje, ofrendas que se fazem a sim, deusas, sim, sim, sim. fazem-se em chão, fazem-se no Sim, chão. exato, sim, exato. Porque há associação à capacidade de fertilidade, ao Exato, gerar, sim, sim, não sim, é? sim, sim. Sim. Se bem que há depois há determinadas deusas que não é bem assim, mas isso depois entras por outras questões que não são dessa época, são muito posteriores. E são outras funções do feminino, que não têm a ver tanto com a fertilidade e com a criação ou com a ser geradora de vida. Para mim, o que é importante nessa época que chamam matriarcal, que para mim não é propriamente a palavra mais adequada, porque eu não considero que fosse assim. Eu não considero que houvesse ignorância da forma como as pessoas hoje em dia dizem que havia ignorância, não é? Eu não considero que os homens não sabiam que havia ciclos menstruais na mulher e que não sabiam o que era Não, reprodução. o que argumentam nessa teoria é que as mulheres passavam os 9 meses grávidas, não é? E, portanto, durante esses 9 meses, e depois tinham esse ritual, e, portanto, nem sequer tinham tempo de ter o ciclo menstrual. Até nessa altura que dizem que ainda não éramos homo erectus, ainda éramos aquela coisa ali no É, intermédio. E que só epá, depois, portanto, a explicação que dão é que só depois, ou porque algumas não estavam nesse ritual de fecundação, e porque não uh, usavam a ir, ou porque de qualquer forma não foram fertilizadas, então essas mulheres sentiam-se excluídas e iam e saíam das tribos ou dos grupos e depois isolavam-se. E foram aí que uh, depois, pronto, há esta teoria. pronto, Pronto, eu sei que há essa teoria, não sei qual é a base para deve ter sido um osso que encontraram. Um, porque, porque indo para aí, nessa perspectiva do animal que estás a falar, que ainda é um homem não tão desenvolvido como nós somos hoje em dia, nós não podemos afirmar com segurança que sabíamos quais eram os ciclos menstruais das mulheres. Porque os animais têm ciclos menstruais muito específicos para só procriar em determinadas alturas ou durante não sei quanto tempo. exatamente, por exemplo, Pronto. exatamente, que é o caso E das portanto, cadelas, dos gatos, exatamente, pronto, exatamente, não é? têm ciclos diferentes, mas há a Estou com tantas associação do ciclo saudades. da lua, não é? Aos ciclos lunares. Sim, mas estou E com depois tantas foi saudades. feita. Sim, mas estou com tantas saudades da minha Maia, tantas saudades da minha Maia,
que está com o Cio e não está em casa, e o meu Loki está doido de ciúmes e zangado por estar sozinho. Está cá Muito sozinho. zangado. Agora é assim, eu percebo o que estás a dizer dos ciclos da Lua. E o que eu acho que é interessante, e eu acho que é fundamental pensar aí, é que, porventura foi, a partir do momento em que as populações se fixaram e deixaram de ser, andarem por aí de um lado para o outro, não é? Beijinhos, Andarem, Cristina. Vês depois, sim, querida. Obrigada. andarem de um lado para o outro, portanto, as populações começaram, deixarem de andar de um lado para o outro de uma forma de caçadores-recoletores, onde comiam quando havia para comer, comiam o que a natureza lhes dava, portanto, as bagas que havia, os animais que havia, e que já tinham uma sintonia com o meio onde se deslocavam e, portanto, sabiam que em determinados períodos havia estas bagas para comer e, portanto, vamos comer estas bagas. Nesta altura há aqueles animais para caçar, vamos caçar aqueles animais e, portanto, tinham esta perspectiva e este conhecimento. Não, até perceberem que tudo o que caía das árvores começava a crescer outra e começarem-se a Não, fixar e a fazer sim, agricultura, etc. mas Pronto. aqui, eu aqui não creio de maneira nenhuma que tivessem menstruação as mulheres 12 vezes por ano. Com as luas. É, como tu dizes, a partir do momento em que se fixam e começam a fazer a agricultura... Não, e tu não te esqueças que, isto é de conhecimento geral, que um grupo de mulheres juntas Sim, exato. alinham os seus Sim, ciclos. E, sim. portanto, Sim, o facto de umas se isolarem e saírem do grupo também pode ter feito vou a tal deixar, disparidade. vou Pronto. deixar isso aqui no meu gancho, que eu já vou apanhar a seguir. Okay. A questão para mim é, a partir do momento em que se fixam, a partir do momento em que há colheitas, a partir do momento em que há um aumento de produtividade, a partir do momento em que há excedente alimentar e que tu consegues fazer uma reserva em que te permite alimentares a população de uma forma muito mais sustentável ao longo do ano, ou seja, tu consegues reservar comida para o resto do ano, porque tu produzes muito mais do que se tu for só ali apanhar umas bagas naquele dia, comes aquilo e acabou-se. No dia a seguir vais apanhar mais e quando não há, não há. Exatamente, Pronto, e não sempre em é? movimento. Pronto. E a partir do momento em que tu dás essa sedentarização, em que deixam de ser caminhantes e de andarem errantes, e portanto de serem seres livres e que passam a ficar presos à terra, e basicamente o que eu estou a falar é do Gênesis, em que saíram do paraíso e entraram, agora comerás o pão que terás que trabalhar com o teu suor e terás que ter essas coisas todas. A partir desse momento também para mim se deu outra coisa, que foi o aumento dos ciclos reprodutivos da mulher. Pois, É a partir dessa provavelmente aí altura. a frequência Sim, aumenta. é a Pois. partir dessa altura. Porque não faria sentido nenhum as mulheres terem tantos ciclos menstruais numa altura onde havia escassez de comida. Não faria sentido rigorosamente nenhum. Porque se nós formos a ver, os animais, os ciclos menstruais estão totalmente alinhados com a abundância que têm de alimento. Olha, a Teresa entrou. Oh, Teresa! Olá, Teresa! Teresa, estamos a falar em comida. Para mim, os ciclos menstruais aumentam nesse preciso momento dessa sedentarização, em que passa a haver aumento e disponibilidade de comida durante todo o ano, em que tu passas a ter capacidade de armazenamento, de armazenar. Porque a sedentarização não é só essa noção de que as coisas caem, implica depois um conjunto de coisas, que é tu construires objetos para poderes conseguir trabalhar a terra, objetos para guardares a terra, senão não, porque é que tu estás a trabalhar tanto para fazeres agricultura, não é? Se depois não tens onde guardar. Pois, exato. Não é? Portanto, obriga à olaria, aos cestos, a todos esses trabalhos que são fundamentais para tu teres a preservação da comida, o transporte, e que isto perdure durante todo o ano para que não haja já a questão da... Teresa. E isto depois traz uma coisa que é fundamental, ou seja, a produtividade de um grupo de pessoas que se sedentarizou num determinado sítio. Quando me com uma palavra, eu tramo. Opa, Num exato. determinado sítio e que
trabalha durante o ano inteiro para que aquilo produza comida e depois tem ali guardadinho para pensar que temos a comida toda para o resto do ano. Não, e que aprende que tem que guardar as sementes e escolher a Exato. melhor semente e guardar a melhor semente ou a Todo melhor esse, semente para to- poder continuar. todo esse, isso que estás a Todo falar esse agora exatamente. todo o conceito de valor e de valorização, de monitorização da coisa, do esforço passar a ter um valor que a melhor semente vale mais do que a semente menos. Pois, é exatamente. Eu sei que é discutível, mas eu imagino que também não podemos discutir muita coisa sobre isto. Nunca saberemos o que é que se passou no Paleolítico relativamente a isso. A não ser que se encontre um osso. Tenho que perguntar à minha prima, que se ela é arqueóloga. À minha querida prima. O que eu acho que é importante aqui é, nesta parte da agricultura, foi a agricultura que abriu a porta para a fronteira, para o muro, para a muralha, para o roubo, para o assalto, para a guerra. É a partir do momento em que essa paz matriarcal que se fala, essa paz matriarcal que se fala, é antes disso, é antes da agricultura. A paz matriarcal que se fala é antes da agricultura, apesar de para mim o matriarcal não fazer sentido nenhum. Mas pelo menos no que eu me apercebi Porque as sociedades, se nós formos ver as sociedades mais primitivas que nós temos, ou seja, que estão há mais tempo num estado menos de evolução quase idêntico a milhares de anos atrás, eles não são nem patriarcais nem matriarcais, são totalmente igualitários, continuam a ser caçadores-recoletores e funcionam de uma forma totalmente igualitária. Nem sequer têm noção de propriedade. Tinham que trabalhar também tinham que semear, tinham que colher, tinham que trabalhar. Mas já estás a falar das tribos que saíram desta perspectiva. Já estás a falar das tribos que saíram dessa perspectiva. Mas tu hoje em dia ainda tens tribos, há ainda tribos em África que funcionam numa perspectiva igualitária entre homens e mulheres, que são caçadores-recoletores e que vivem nessa paz e nessa calmaria, porque não há trabalho, aquilo é uma festa. E colher comida é uma festa. Agora, se amanhã não há, também já não se preocupa, estamos aqui a conversar uns com os outros, já comemos amanhã se houver. Vivem nesta base. A partir do momento em que a terra-mãe é fertilizada e se produz quantidades abissais de comida, não é? Porque no fundo há uma mudança drástica aqui, passa a haver aqueles que se calhar são mais preguiçosos ou oportunistas, ou camandros, ou outra coisa qualquer que lhes queiram chamar, e que vão ali e que metem exatamente. Ou não só. Tem as mulheres a trabalhar para eles também. Ou que roubam. Mas ó Paula, as mulheres sempre trabalharam, os homens sempre trabalharam, essa coisa de que as mulheres antigamente a questão não é não trabalhar, é trabalhar para eles. Isso já são outras usurpações que eu conheço, é mais mulheres que põem os homens a trabalhar para elas. Conheço algumas. Isso é relativo. Voltando aqui a uma questão que eu acho que é importante, que é, na perspectiva do masculino e do feminino, há aqui uma base há aqui uma base comer é mesmo uma festa ou comer é uma maravilha. Comer é uma maravilha, é verdade, Teresa. É uma das alegrias desta uma das questões para mim fundamentais, agora do masculino e do feminino, em termos de energia e de potencial, é o feminino é uma energia caótica e o masculino é uma energia organizadora. Sim, só observar o cérebro da mulher e o cérebro do homem, em que é segmentado e organizado, e o da mulher é curto-circuito, porque faz tudo ao mesmo tempo. Olha, eu já ouvi tantos neurocientistas a dizerem que não era nada disso. Não, mas é assim, em termos práticos, o cérebro da mulher tem uma diferença do cérebro do homem. Em termos de constituição mesmo, de construção, o homem está vocacionado para resolver problemas isoladamente. Sim. E a mulher, talvez por ter a parte da maternidade, de cuidar das crias, tem a capacidade de defender da visão, de estar a fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo. É uma realidade. Isto não está a dizer que uma seja melhor que o outro. Não, de maneira nenhuma. O cérebro de cada um tem características. Diz-me o que é que o meu primo escreveu, que eu não consigo ver os comentários. E se pensarmos nos chimpanzés, as fêmeas são férteis todo o ano também. Portanto, não está relacionado com sedentarismo e agricultura. Logo, os ciclos menstruais da mulher terão sofrido uma alteração
ver mais, ver mais. Assim tão significativa? É o meu Pois, cientismo, desculpa. pois, exato. Depois também não sei. Mas são férteis todos os anos, também têm 12 menstruações ou podem ter filhos em qualquer parte do ano? Por exemplo, porque há espécies que só têm o cio uma vez por ano, numa determinada altura do ano. Eu não sei se elas são férteis todos os anos ou se têm um cio por ano, 2 cios por ano, vários cios, como por exemplo, que eu estava a dizer há bocado das cadelas, que eu não apanhei isso também, que as cadelas não, também podem Tem a ter o ver cio em com o qualquer altura. da fartura ou de ter o alimento. As gatas sim, as cadelas nem por isso. Pois, é porque eu não sei se os chimpanzés conseguem ter, têm 12 menstruações no ano. Não sei no sentido de gostava de saber, porque eu sou um homem curioso, tenho um Mas é centro de verdade genes. que eles também Sim, não não, estão mas isto, sempre parados, mas também estão muito tempo no mesmo local. é que eu estou a pedir ao meu querido primo a ver se ele responde a isto ou não. Não, mas a questão da sanitização não é ele estar no mesmo local, é tu estás no mesmo local e produzir a tua própria comida. Atenção, que isto é uma questão Sim, importante. sim, sim. Mas têm 12, meu querido primo, têm 12 cios, têm 6 cios, ou só têm um cio, 2 cios. Não, deve ser 12 porque ele diz que Não sei, são ele... férias todo o ano, portanto devem Pois, ter mas isso não é 12 bem fios. assim. Essa pergunta, a minha pergunta tem muito, ele sabe. Que a Sushi tinha o cio numa altura e a Maia tem noutro. Não, estamos a falar, sim, mas estamos a falar, ele estava a falar dos chimpanzés. Eu sei, mas eu estou a perguntar, esta é a mesma pergunta que para mim que é importante, quantos cios é que os chimpanzés têm por ano? Devem ter 12. Não sei, eu estou-lhe a perguntar, ele é veterinário, deve falar ao Google Vet. Da questão que estávamos a falar aqui, que tu estavas a falar, ou seja, para mim a questão do cérebro não sei se é assim. Ou seja, eu não entro por aí, eu não sou neurocientista e não tenho qualquer apetência e vontade de Não, mas estudar o eu cérebro. já li acerca Espera, em espera. vários sítios Mas, que sim, há uma oh, diferença em Paula, termos de Paula, características. está bem, mas eu não sei. Eu estou a dizer, eu não sei, não Ok, estudei mas e não vou há. estudar. Mas Mas, há. mas quando já ouvi pessoas a falar sobre isto, já ouvi neurocientistas a dizer que não é assim. Mas eu não vou entrar por aí, não sei. Portanto, não sei. Ou seja, estou a pôr em causa É uma assim, eu no outro informação. dia, aqui há tempos, e eu aproveito para recomendar esse livro. Recomendar, eu acho que há muita gente que já deve conhecer, mas eu acho que a primeira edição saiu em 92. É de um ex-monge que depois se casou e que fez um livro muito giro que é Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Eu Vênus. sei. Mas eu já ouvi vários, Acho que é vários John Gray, acho que é neurocientistas. John Gray que É, ele se chama. Ele não promete propriamente o paraíso, mas ele dá ali umas dicas e reconhece as diferenças, as características entre os homens e as mulheres, e uma delas também é essa capacidade ou não de sim, tu mas, ó, te Paula, equivocar na resolução mas dos isso eu problemas. concordo. Mas isso eu concordo. Ó, Paulo, isso eu concordo. Só estou a dizer, do que estavas a dizer do cérebro compartimentado, eu não sei nada disso. Eu já ouvi pessoas a porem essa teoria em causa. Dessa que estás a falar, de que os homens são orientados para uma tarefa e as mulheres são capazes de fazer, de Não, os controlar um homens conjunto de coisas. segmentam, Sim, 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 sim. a mente deles funciona na resolução de problemas. O teu dia é bom Sim, se o dia Sim, é bom sim, se não acontece nada, tens uma frustração, não conseguiste sim, superar um determinado obstáculo, mas a tua equipa ganhou, portanto já houve ali qualquer coisa que tu sim. conseguiste resolver. Tem um cérebro vocacionado para a resolução dos problemas. Sim, sim, Por isso sim, é que sim. cada vez que nós queremos desabafar ou falar, porque somos umas tagarelas, queremos falar umas com as outras, eles acham que estamos avariadas e querem arranjar uma solução tipo mecânico. Opa, mas eu não estou à espera de uma solução, eu só quero mesmo é falar. Não é? Por isso é Há que, muito pronto. esta coisa, a gente Olha, está a falar com um homem e ele acha que vou nós pôr estamos essa também no avariadas e gancho. tem... E Vou pôr tem... essa também num gancho agora. Vou pôr essa também num gancho que vou... é o mesmo gancho da outra. As mulheres tagarelas e a sincronicidade dos ciclos menstruais. Estão as duas no mesmo gancho. Que já a seguir. Ok. É que para mim a questão que para aqui importa, que tu estás a falar, ou seja, que os homens orientados para a resolução de problemas e que agora estou a fazer isto, a seguir já trato desse assunto, agora primeiro tenho que acabar este. Exatamente, Que o porque outro depois as vem a mulheres falam em não seguir. sei quantas coisas ao mesmo tempo e qual é que ela quer que Sim, eu resolva. sim, basicamente. A questão, e de uma forma explícita, que é outro problema, que é dizer essas coisas e o homem fica a olhar, mas é o que é ao certo que tu queres, não é? Pronto. Exato. E depois ele decide, faz como bem entende e ela diz não percebeste nada, pois também ela não explicou. Entendes? A questão que eu estava O a falar, Bernardo que diz era... que podem ter filhos, que os chimpanzés podem ter filhos durante todo o ano. Ok.
Google, Quantos pronto. Não ciclos devem por ter ano? ciclos mensais, têm ciclos como nós. Quantos ciclos por ano? Quantas menstruações têm Durante os todo o ano, chimpanzés por epá, ano? eu acho que ele está a dizer que devem ser 12, que é durante Pois, mas, todo para, o ano. mas é Todo o que ano uma. são 12. Não, não, para mim não é. Mas eu posso dizer que uma fêmea pode. Imagina que só tem um por ano, mas cada uma está desfasada da outra. Uma tem em fevereiro, a outra tem em janeiro, a outra tem em março. Não sei, estou a perguntar. Eu sou Ok. curioso, não sei. Como não sei, eu tenho essas dúvidas e eu pergunto, que é para esclarecer. Não são simples quanto isso. A questão que eu estava a falar aqui, que eu acho que é importante, que é a mulher, ou, não é mulher, a energia feminina é caótica e a energia masculina é organizadora. Agora, uma energia organizadora não serve de nada se não tiver uma energia caótica para organizar. Uma energia caótica não serve de nada se não tiver uma energia organizadora para organizar. Olha ali lá que ele escreveu outra Têm vez. ciclos semelhantes ao dos humanos e entram em cio a cada 36 dias, a menos que estejam 36? grávidas. 36? Sim. Curioso. Interessante então. Pois. Para futura Para o reflexão. ciclo de 28, 36 é de facto um número curioso. Vou refletir sobre isso. Mete no gancho. Não, não, isso agora é É uma outro. caixinha aqui, É é na uma caixinha prateleira das ali, está bem. reflexões. Obrigado, Bernardo. A questão que eu acho que aqui é importante na questão da organização, do caos e da organização, ou do cosmos, não é? É que se nós formos ver em termos daquilo que é o que está no Gênesis, na Bíblia, e atenção, eu não sou católico e não sou cristão, e portanto fiquem descansados. Apenas trago o exemplo porque é ilustrativo de que é algo que está presente, porque o Gênesis é muito mais antigo do que 2000 anos, é muito mais antigo do que Cristo, é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. É uma luz que vem e que cai sobre uma matéria aquosa e que de repente daquela desorganização, daquele caos, cria-se uma ordem e faz-se a criação. E para mim isto é que é fundamental perceber-se estas duas capacidades das energias. Ou seja, uma pessoa muito masculina é muito orientada para os resultados. O Bernardo está a dizer que já há conversa Já para o vi, jantar de já vi. Natal. Uma pessoa muito masculina é muito orientada para resultados, para concretizar, para fazer, para pôr em ação, para ir e Sim, vir, para se inteligência mexer. lógica, Exatamente. Uma pessoa muito feminina é muito inteligência emocional, orientada criativa. para estar a tomar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, o que não quer dizer que consiga orientar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas o masculino, a pessoa muito masculina, é muito orientada para os resultados se lhe derem uma tarefa para fazer. Porque se não tem nada para fazer, fica ali a olhar e agora o que é que eu faço? Se não tens um problema para resolver, se não tens uma situação caótica, não é? Se não lhe dão uma tarefa, ele não consegue fazer grande coisa. Portanto, um homem masculino daqueles, Como ou diz uma o outro mulher muito pastor, fica na masculina, caixa do nada. precisa basicamente de ter essa possibilidade. Olha quem chegou! Precisa ter essa possibilidade de aplicar a sua vontade de fazer coisas em algo. E uma mulher o que necessita de fazer ou uma pessoa muito feminina, o que necessita de fazer é conseguir arranjar uma forma de organização. E o homem, ou uma pessoa muito masculina, o que tem que fazer é encontrar um espaço de criação de novas ideias, de desenvolvimento de criação, onde pôr a sua ação. Portanto, aqui é outra vez a questão de quem tem que desenvolver o feminino tem que desenvolver a criatividade. No fundo, o homem que tem que desenvolver mais o feminino, porque ele tem Tem que naturalmente desenvolver uma ligação maior com o masculino, mas pode haver situações em que os homens são muito mais femininos do que masculinos, e uma mulher que tem que desenvolver o masculino, basicamente o que tem que fazer é pôr a sua capacidade criativa a pôr qualquer coisa cá por fora. Exatamente. Quando estas energias estão totalmente desfasadas, há aqui um problema gravíssimo, que resulta em frustração, em depressão,
como estavas a falar se foi a palavra que tu usaste, foi mesmo frustração, não é? De não conseguiu fazer nada naquele dia porque não conseguiu pôr aquilo, não conseguiu resolver o Exatamente. problema, Não não conseguiu conseguiu resolver problema nenhum. concretizar e fazer qualquer coisa. Concretizar, exatamente. Exato. E, portanto, há aqui uma coisa que é extremamente importante, que é pôr, digamos, a capacidade de ação com a capacidade de criação em conjunto. Pronto. Outras questões que depois, para mim, derivam muito desta primeira abordagem têm a ver com a capacidade de acolher, a capacidade de aceitar o outro, que é uma palavra que eu não gosto muito, eu prefiro muito mais render, ou então uma coisa que as pessoas ainda Sim, eu gostam sei. muito. Tu gostas muito do termo rende-te. Sim. Eu sei. Gosto Sim. do rende-te. Eu acho que é um termo bastante Sim. forte e correto. Que às vezes é mesmo essa a Ou questão. até mesmo, por exemplo, acolher, ou uma palavra que as pessoas ainda gostam menos, que é a submissão, ou submeter. Que para mim são energias do feminino e são características do feminino que são muito interessantes e fundamentais. Enquanto que do lado masculino não são estas as palavras. Não é tanto, digamos, esta capacidade de entendimento com o outro e de empatia, mas é a ação, a atividade, tem muito mais a ver com criação, não criatividade, Criação mas no sentido de criação, resolução. produtividade, geração de trazer coisas, ir à vida, voltar, tem muito mais a ver com Prover dinâmicas e do... Sim, resolver. exatamente, sim. Muito mais por aí. Lutar também, numa perspectiva de lutar no sentido de que até pode ser com ele próprio, até pode ser com a montanha. Irra. Quantas montanhas é que eu já lutei com a montanha? Se vocês soubessem quantos insultos é que eu já disse a uma montanha. Ai. Se eu ouvisse, não foi bonito. Aquilo nunca mais acabava, mulher. Foi a primeira vez que eu fiz aquilo. Sempre que eu pensava que aquilo estava a acabar, aquilo continuava. Pronto, agora estou a insultos à montanha. Exatamente, sim. Mas no fundo há aqui algo de